as pessoas iniciam na edição de vídeo por N motivos. Seja para poder estar prestando esse serviço, estar ganhando um troquinho, estar fazendo um dinheiro, seja para o seu empreendimento, ela, digamos, tem uma loja e precisa postar vídeos, precisa ter uns vídeos editados ali para estar atraindo outros clientes, ou seja, puramente por hobby. Independente do seu motivo para estar iniciando na edição de vídeos, eu venho aqui trazer um vídeo então para quem gostaria de estar aprendendo desde o começo, estar aprendendo do zero. Ou seja, esse vai ser um vídeo para quem está realmente iniciando. Muito provavelmente, se você já tem uma experiência, já conhece um pouco, já editou, muita coisa que eu venho trazer você já vai saber. Nesse vídeo, então, eu venho explicar coisas básicas para as pessoas que não sabem absolutamente nada de edição e que gostariam de estar iniciando agora em 2026, gostariam de estar aprendendo do zero mesmo. Hoje eu venho trazer, então, o básico da história da edição de vídeo e eu aqui também listei 8 coisas essenciais para saber antes de começar nas edições de vídeo. E além disso, eu vou apresentar para vocês um programa de edição, um software de edição, como a gente chama. Vou mostrar ele aqui na tela, para que vocês possam estar vendo e estar conhecendo um programa de edição e aprendendo ali o básico que vocês devem saber para estar começando a editar mesmo. Então tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito hoje. Já peço que deixe o like, por favor, para não estar esquecendo. E já se inscreve no canal para estar acompanhando mais vídeos como esse. Vamos lá? Para começar então do marco zero, antes da gente falar sobre edição de vídeo, a gente precisa saber o que é vídeo. O conceito de vídeo então é imagens que são armazenadas e quando elas são exibidas em sequência, elas acabam gerando um efeito de movimento, ou seja, uma sequência de imagens exibida em continuidade que vai estar dando esse efeito que a gente vai chamar de vídeo então. E os primeiros vídeos do mundo então foram gravados em torno de 1890. Eu vou falar bem por cima a história da edição de vídeo, porque depois eu vou estar gravando um vídeo mais aprofundando assim sobre a história. Eu achei muitas coisas bem legais, mas vou estar trazendo mais adiante. E pesquisando então, eu encontrei que em 1895 teria acontecido a primeira edição de vídeo, em um curta-metragem que se tratava da execução da Rainha da Escócia, onde foi feita uma edição muito simples, como a atriz não quis ser morta de verdade. Brincadeiras à parte, mas ali no momento da execução, todas as pessoas da cena, todos os atores ficavam parados, estáticos, e aí tiravam a atriz que seria executada de cena e botavam um boneco onde com um machado cortariam a cabeça dela. Eu vou botar um trechinho aí. E só depois, em 1913, então, que foi feita uma edição de cortes, uma edição narrativa, que foi para um filme chamado O Grande Roubo do Trem, onde foram gravados em locais diferentes, ali momentos diferentes, momentos para estar integrando uma história e estar, então, realizando esse filme. E aí, só depois, mais tarde, em 1926, teve o primeiro filme com trilha sonora, sendo reproduzida por caixas de som. Obviamente não eram caixas de som, porque antes dessa data as trilhas sonoras dos filmes eram tocadas então por músicos e por orquestras. Imagino que devia ser muito louco assim, os músicos ali, as orquestras tocando músicas que deviam fazer algum sentido ali com a cena. E aí então em 1926, quando eles iam reproduzir o filme, eles também reproduziam ali sincronizadamente então o áudio, que se tratava só da trilha sonora, porque se eu não me engano daí um ano depois que gravaram o primeiro filme com falas, porque antes disso era só filmes mudos, ou os diálogos apareciam na tela apenas para as pessoas lerem. Mas não existia tecnologia então para estar gravando a voz dos atores. Se você quer ver um vídeo mais detalhado sobre a história da edição de vídeo, já segue o canal que logo mais eu vou estar produzindo um vídeo sobre isso, pesquisando bem a fundo e falando exatamente os nomes dos vídeos, os nomes dos diretores e também a companhia que produziu o vídeo na época. Sem mais enrolação, agora vamos para as 8 coisas então que eu listei que são essenciais de você estar sabendo antes de começar na edição de vídeo. Lembrando que algumas coisas aqui podem parecer meio bobas para você, mas eu vou partir do ponto da explicação como se eu estivesse explicando para uma pessoa que não sabe nada, nunca viu nada sobre o assunto. Então peço que não fique bravo se você já sabe as coisas, não ache muito idiota, porque nem tudo que a gente considera óbvio, as outras pessoas elas sabem também. Vamos lá então? A primeira coisa de tudo, antes da gente editar um vídeo, a gente precisa ter os arquivos brutos. E o que seriam esses arquivos brutos? Eles seriam então os arquivos crus, que é como a filmagem foi feita ali na hora. Ou seja, é o vídeo sem nenhuma edição, é o arquivo de vídeo como ele foi gravado. E esses arquivos então depois a gente vai estar tendo que importar eles para o nosso programa de edição. Mas isso vem mais a seguir. Bom, já vamos para a segunda coisa essencial de se saber antes de começar a trabalhar com vídeo. Como eu falei, a gente precisa dos arquivos antes de editar e depois que a gente editar vai ser gerado mais arquivo. E os arquivos de vídeo,
eles são muito pesados. E com o passar do tempo eles estão ficando cada vez mais pesados devido à qualidade, né? O armazenamento vai aumentando. Como, por exemplo, as filmagens em 4K. São arquivos de muitos gigas. Se a gente comparar com uma filmagem de um Pocket de antigamente, assim, que nem dava para identificar direito a imagem ali do vídeo. Mas eram arquivos super leves em comparação com as gravações de hoje, em que acabam tendo muito mais tamanho porque tem muito maior qualidade. E qual que é o ponto importante aqui? A gente vai precisar ter onde armazenar esses arquivos pesados. Eu, por exemplo, eu tinha basicamente 2 TB de memória no meu computador, só que mais recentemente eu senti então a necessidade de estar adicionando mais 1 TB e fiquei com 3 TB de memória no meu computador, para eu não estar tendo que me preocupar com espaço, estar sempre tendo que excluir arquivos. Ah, mas calma que você não precisa ter tanta memória assim, é que eu também uso o computador para outras coisas. Eu gosto de jogar também, se você vai ter outros arquivos, além dos que você vai editar, além dos programas de edição. Se você vai querer ter um computador para jogar também, jogos são uma coisa que também consomem muita memória. Só para pontuar aqui que talvez 1 TB ou talvez até uns 500 GB seja o suficiente para você estar começando. A terceira coisa que a gente deve saber antes de começar com a edição de vídeo é que a gente vai precisar de algum programa para editar os arquivos brutos. E no mercado hoje em dia vai existir milhares de programas de edição, ou como a gente chama os softwares de edição. E aqui eu venho trazer os 3 mais famosos hoje em dia. São eles o Premiere da Adobe, vai ter o DaVinci Resolve e vai ter também o CapCut. E se eu não me engano, esses que vão ter para a versão mobile vai ser o Premiere e o CapCut. E se eu não me engano, o DaVinci Resolve não vai ter para a versão mobile, né? Para a versão para celular. Eu, por exemplo, eu edito no computador. Eu montei um computador só para fazer minhas edições de vídeo. Não foi de um dia para o outro, eu fui comprando peças, fui melhorando, até como eu falei que recentemente eu botei mais 1 TB. E com o passar do tempo, então, eu fui comprando algumas peças ali para estar melhorando a velocidade, tá melhorando o armazenamento, tá melhorando alguns pontos. Ah, e o programa que eu uso hoje em dia é o Premiere para computador. Eu já usei também o para celular, mas foram em alguns momentos mais específicos onde eu tava sem o meu computador, eu tive que viajar e queria fazer algumas edições. E aí na hora de escolher então o programa que você vai estar utilizando para edição de vídeo, é bom dar uma pesquisada sobre preços, sobre custo-benefício, que tem alguns programas que são gratuitos, tem alguns que tem uma assinatura, tem alguns que você compra em uma única vez. Eu, por exemplo, eu uso o Premiere, já tenho uma assinatura, já faz alguns anos que eu pago assinatura. Às vezes eu consigo um plano mais barato, mas às vezes o preço tá um pouquinho salgadinho desses planos de assinatura. Porém, você tem que ver para você, se você vai estar começando do zero, se você não vai estar editando profissionalmente, talvez seja legal estar pegando algo gratuito para estar aprendendo. É bom dar uma estudada, é muito particular caso a caso. Qual que é a quarta coisa que a gente tem que saber então antes de estar começando na edição de vídeo? A gente já sabe que precisa de um programa de edição para estar jogando os arquivos brutos ali e estar realizando as alterações, estar realizando os cortes, as transições, adicionando os efeitos. E depois de todas essas adições ali nos arquivos crus, a gente vai estar então exportando o vídeo do aplicativo de edição, do programa de edição. O que seria então estar exportando ali o vídeo? Dentro do programa, o projeto que você está editando ali, ele não está finalizado. Você consegue fazer ajustes, você consegue tirar coisa, cortar coisa, adicionar coisa, baixar o som, aumentar o som, você consegue fazer inúmeras coisas. A exportação então seria você estar pegando todas as alterações que você fez ali e estar transformando numa coisa só, num arquivo só, que a gente chama então do arquivo final da edição do vídeo, que vai ser o resultado da edição, vai ser o produto final da sua edição, que vai ser o que você vai estar subindo no YouTube, que você vai estar enviando para o seu cliente. Ou seja, a exportação é o último passo da edição do vídeo. Você faz a exportação então quando não pretende alterar mais nada ali no seu projeto. E agora qual que é a quinta coisa que é essencial de saber antes de começar com a edição de vídeo? Uma coisa que você precisa saber é que quando você vai escolher o seu programa para edição, é quase como se você estivesse escolhendo um instrumento para aprender a tocar. Como um violão, como um piano, por exemplo. Onde no começo, para você tocar um acorde, para sair algum som minimamente bonito, você vai estar precisando pensar ativamente no que você vai fazer, aonde que vai os seus dedos, qual o movimento dos dedos, qual a força que você tem que aplicar, você vai estar tendo que prestar muita atenção para estar fazendo os movimentos certos. Ou seja, ali no seu programa de edição vai ter muita coisa e você vai ter que saber direcionar então as suas energias, a sua atenção para estar realizando ali o que você realmente quer fazer na sua cabeça. Para estar então ali dominando as ferramentas do seu programa de edição, você vai estar precisando de prática. E assim como um instrumento musical, você só vai melhorar
com a prática. Quanto mais você treinar, quanto mais você fizer, você vai ir melhorando. E na sequência eu já trago o sexto ponto então, que seria você não querer começar fazendo coisas absurdas na edição, não querendo começar com edições estrondosas, sendo de Hollywood. Comece pelo básico. Trazendo de novo o exemplo dos instrumentos musicais. Quando você pega o piano pela primeira vez, não vai tocar Beethoven, não vai tocar Chopin. Talvez você queira tocar um parabéns pra você, que vai acabar gerando muito menos frustração do que se você quiser começar fazendo um negócio absurdo, que você ainda não sabe as ferramentas que você precisa usar. E isso pode acabar dando uma baixada na moral ali, porque pode acabar gerando uma frustração. Ou seja, comece pelo básico. E o que seria o básico então? Começa então ali pelos cortes dos vídeos, tirando as coisas que você não quer, vendo como que fica, testando algumas transições. Calma aí, não se preocupa que eu vou te mostrar dentro do programa como é que funciona isso. Mas esse sexto ponto já é para te deixar ciente disso, que as coisas exigem complexidades diferentes. E se você quiser começar tocando a Sexta Sinfonia do Beethoven, pode acabar gerando uma frustração e a gente não quer isso. Sétima coisa que você precisa saber antes de começar na edição de vídeo. E aqui eu trago uma dica bem importante, que é você não cair no erro de que você precisa mais do que você tem. Muitas vezes as pessoas elas se prendem que elas precisam de alguma coisa a mais que elas não têm. Isso eu não falo só no mercado de edição de vídeo, não. Em muitas áreas da vida, a gente acaba achando que a gente precisa de mais coisa para começar alguma atividade. Por exemplo, para estar gravando um vídeo para o YouTube, eu pensava, nossa, eu preciso de uma câmera melhor, eu preciso aprender mais coisa para editar, eu preciso fazer alguma coisa. Só que essa forma de pensar ela é viciante. Porque querendo ou não, a gente sempre vai ter coisas para aprender, a gente sempre vai poder estar se desenvolvendo melhor, a gente sempre vai poder estar adquirindo equipamentos melhores. Mas não se impeça de começar alguma coisa, porque você acha que não tem o suficiente para estar começando ela. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que edita no celular. As edições dos celulares eu considero que são muito mais para edição do mercado de vídeos verticais. E por que eu considero isso? Porque geralmente trabalhos de edição horizontal já vão ser muito maiores, já vão ter muito mais coisa para editar. E acredito então que celulares mais comuns não vão ter tanta capacidade de processamento ali dos arquivos. Pelo menos minha experiência editando no celular, assim, a edição demorava um pouco, o celular já começava a esquentar. Mas se você não tiver um computador para estar editando, se você só tiver um celular e que você está assistindo esse vídeo, por exemplo, você consegue estar editando. Muitas pessoas, assim, para as redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, como o Shorts do YouTube, editam só no celular. E hoje em dia, como eu falei ali, o aplicativo CapCut, eu sei que para celular, assim, ele tem algumas ferramentas bem legais, que te permite pelo menos estar aprendendo na edição ou estar editando vídeos inteiros mesmo. Ou seja, não se prenda nisso que você sempre precisa de mais coisa para estar começando algo novo. E isso não serve só para edição de vídeo. E agora vamos para o oitavo e último ponto que você tem que estar ciente antes de estar começando na edição de vídeo, antes de estar te mostrando então a tela aqui do que você vai estar vendo no programa de edição de vídeo, no software de edição. Lembrando que se você viu até aqui, por favor, deixa a curtida, se inscreve no canal que vai estar ajudando a gente a estar crescendo e vai estar também me incentivando a estar trazendo mais vídeos aqui para vocês com mais frequência. O oitavo ponto a se saber antes de começar nas edições de vídeo é, como eu falei no item 5 que eu trouxe, que a prática vai ser o que vai lhe levar à perfeição, que você vai começar a fazer as coisas mais automáticas, vai começar a fazer com mais clareza os processos dentro da edição do vídeo. E nesse ponto eu trago então que existem duas formas que são as melhores de estar praticando então. A primeira forma seria você estar editando vídeos para você mesmo. Por exemplo, se você gosta de jogar, cria um canal no YouTube, comece a editar ali, comece a gravar alguns vídeos de gameplay, comece a fazer algum vídeo relacionado a games. Ou se você não gosta de jogar, edite vídeos das suas fotos, faça edições ali com música. Se seu amigo ou amiga está de aniversário, faça um vídeo ali com as fotos de vocês. Faça um vídeo bonitinho ali para sua namorada, para o seu namorado. Faça um edit do seu artista favorito, da sua série favorita, do seu jogador de futebol favorito. São inúmeras as possibilidades de você estar editando alguma coisa para você mesmo. E pode ter certeza que fazer essas edições para você mesmo vai estar lhe ajudando bastante a estar praticando e estar melhorando em muitas áreas da edição. E a segunda forma de praticar, então, que eu considero até melhor do que a primeira, é prestando serviços.
Aqui já pode dificultar um pouco se você está querendo iniciar com as edições, mas é uma dica importante que você vai se aperfeiçoar muito se você estiver desempenhando esse serviço para outras pessoas. Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente acaba sendo muito mais exigente fazendo coisas para outras pessoas do que para a gente. E pode ter certeza que prestando serviço para outras pessoas, assim, a exigência é muito maior, a gente precisa aprender coisas específicas que às vezes os clientes eles pedem. E conforme a gente vai sendo mais exigido, a gente vai aprendendo e se desenvolvendo mais nessa área de edição de vídeo. E agora, como prometido, vamos para a tela aqui do programa de edição para eu estar apresentando algumas áreas mais importantes de vocês estarem se atentando e estarem conhecendo mesmo para estar começando na edição de vídeo. Bora lá? Aqui então, pessoal, eu abri o programa Adobe, que é o software que eu utilizo para edição de vídeo. Aqui, pessoal, daí depois que você aperta em novo projeto, vai abrir uma janela para você então estar escolhendo o nome ali do seu projeto. E ali também vai aparecer então o local que você vai querer salvar esse seu projeto. Daí depois vai abrir então aqui as pastas do seu computador para você estar importando os arquivos brutos ali para dentro do seu projeto. Daí você vai clicar então na pasta que tem os arquivos que você quer jogar ali para dentro do programa para estar editando. E daí vai abrir o seu projeto. Eu vou abrir aqui um projeto meu que eu já estava editando para ficar mais fácil de exemplificar. Pessoal, lembrei de uma dica muito importante que eu tinha esquecido de acrescentar aqui no roteiro. Vai ficar para depois da apresentação aqui, mas já anotei para não esquecer de jeito nenhum. Bom, aqui a gente já está na parte de edição mesmo do programa. É claro que cada programa específico vai ter algumas mudanças em si, mas eu vou explicar aqui dentro do Adobe, que é o que eu uso. Aqui então em cima do programa a gente vai ter 3 abas importantes aqui, além da casinha que era onde a gente estava ali, a parte inicial do programa. A gente vai ter a parte de importar, que você vai estar conseguindo escolher nas pastas do seu computador quais arquivos você quer jogar dentro do programa. Daí a gente vai ter aqui a aba de editar, que vai ser onde você vai trabalhar especificamente mesmo dentro da edição, vai fazer todas as transições, todos os efeitos, adicionar tudo. E a outra aba que vai ser a aba de exportar, que aqui então na aba de exportar você vai estar selecionando o nome do arquivo para onde você vai enviar o arquivo pronto já, ou seja, o produto final da edição do vídeo. Você vai escolher para onde que vai mandar, vai escolher a qualidade que você vai exportar esse vídeo. Vamos voltar então aqui para a parte de editar, que é a parte essencial, né, para edição de vídeo. Vamos apresentar aqui a tela para vocês. Primeiro de tudo, então, os itens que você vai importar para dentro do programa, que é os arquivos que você vai querer editar, eles vão aparecer no painel de projetos. Lembrando, pessoal, que aqui dentro do programa tudo você consegue personalizar aqui, ó, os tamanhos aqui dos painéis, como que você, digamos assim, quer deixar maior aqui para ver, quer deixar aqui maior outra coisa aqui para ver melhor, para editar melhor. É tudo muito personalizado. Muito provavelmente, se você estiver pegando o Adobe Premiere do zero, você vai estar vendo uma tela diferente, e a minha tá toda organizada assim da forma que eu acho melhor de trabalhar. Mas digamos, se você vai editar um vídeo vertical, daí você pode estar deixando maior a parte aqui, só o vertical, enfim, você pode estar editando como você quiser aqui, personalizando então as abas aqui do seu programa de edição de vídeo. Voltando aqui então, pessoal, quando a gente importa os arquivos que a gente quer editar para dentro do programa de edição, eles vão aparecer aqui no painel de projetos. E uma coisa que você pode fazer, digamos assim, você importou alguns arquivos aqui para dentro do projeto, mas esqueceu de alguma coisa, você pode ir lá na pasta e arrastar aqui para dentro do projeto, que ele vai importar também ali, ó. Já importei aqui outro vídeo, mas como eu não vou usar para esse projeto, eu já vou deletar. Aqui então a gente vai ter os arquivos que a gente vai estar utilizando. E aqui eu vou apresentar para vocês agora então a linha do tempo ou a timeline, que é essa parte aqui onde a gente vai estar trabalhando ativamente na edição, nos cortes, nas transições. Deixa eu dar um zoom aqui, por exemplo. Esse é um projeto que depois eu vou estar editando aqui, estou editando para o canal ali, que vou estar dando dicas de criação de portfólio. E aqui na linha do tempo, vai começar da esquerda para a direita. Seu projeto sempre vai começar da esquerda para a direita. E ele vai se estender até o final, até onde você queira que termine o seu vídeo. Digamos assim, se eu quiser adicionar mais vídeos, se eu quiser adicionar mais arquivos, eu consigo estar adicionando aqui, arrasto ali do projeto para dentro da minha linha do tempo. Essa parte de cima aqui, então, que você vai vendo como está ficando a edição do seu vídeo, né? Que você vai vendo, então, se precisa fazer algum ajuste, se precisa, digamos assim, aumentar, diminuir, fazer alguma coisa no seu vídeo. Esse vai ser, então, um painel de monitor de edição. Vai ser o monitor de edição, que conforme você vai alterando as coisas aqui na sua linha do tempo, você consegue ver aqui como que vai ficar o resultado final depois que você exportar o seu vídeo. E agora que outra coisa muito importante da gente estar se atentando na nossa edição de vídeo, mas que muitas vezes algumas pessoas acabam se esquecendo na hora da edição ou não prestando muita atenção. Até o pessoal que não tem muita prática na edição de vídeo. Mas qual seria a parte então?
seria esse cantinho aqui, ó, que seria o painel do áudio, o painel de monitoramento do áudio. Bom, e de forma bem resumida, então, o áudio ele vai ser medido em decibéis, que são os dB, aqui o dB pequenininho. E a escala do áudio digital, ela vai ser medida, então, negativamente, né? Vai ter, ó, menos 54, menos 48, menos 42, chegando até o máximo do zero. Parando para pensar, é meio engraçado, né, a medida. Ó, e para exemplificar, então, eu vou dar play aqui no vídeo para vocês verem a medida aqui do áudio subindo, né? Aqui o painel do áudio, ó. Vou dar play aqui no vídeo, então. Ó, e daí quando aparece o áudio aqui no vídeo, vai subindo essa barrinha e vai descendo. Ou seja, quanto mais para baixo a barrinha tá aqui, menor a intensidade sonora, e quanto mais alta, maior a intensidade sonora. E uma curiosidade, por que vai até o zero e não é medido mais para cima? Porque depois que chega no zero, o sinal digital ele acaba se perdendo, ele acaba ficando distorcido e acaba gerando então uma distorção áudio desagradável. Por isso que mais para frente, isso é uma coisa um pouco mais avançada na edição de vídeo e também na edição de áudio, mas é muito importante você estar se atentando a essas medições. Depois eu posso estar especificamente gravando um vídeo sobre isso, sobre tratamento de áudio, sobre coisas para se atentar no áudio, na edição de vídeo. Mas no vídeo de hoje, então, eu estou apresentando para vocês o painel de monitoramento de áudio, que você vai ver aqui as medidas, como é que está batendo, então, o áudio do seu vídeo. Bom, e antes de terminar aqui, se você esqueceu de deixar o like, deixa o like, por favor, porque olha só o tanto de informação aqui que eu tô te passando. E já se inscreve, né, pra tá acompanhando mais vídeos legais como esse. Bora lá. Ah, pessoal, e aqui eu tô apresentando, então, o básico que você deve saber para tá mexendo nos programas de edição de vídeo. Mas, obviamente, que tem muito mais ferramentas, muito mais coisas para você tá aprendendo. E vamos para a próxima, então, que também é muito importante de você saber. A próxima área que a gente vai falar, então, se trata dessa daqui, ó, que é o painel de ferramentas. E aqui no painel de ferramentas, então, você vai ter a ferramenta aqui, por exemplo, de seleção, que você consegue estar pegando aqui, então, os arquivos, tá arrastando, tá? Quero mudar ele aqui, quero botar um por cima do outro, quero jogar um aqui por cima desse, olha, pá. Ou vou fazer esse daqui, botar aqui, olha, um por cima do outro. Você consegue estar alterando tudo e tá mudando tudo aqui com a ferramenta de seleção. Daí depois a gente vai ter também a ferramenta de corte. Daí aqui, ó, essa é outra ferramenta que também é muito utilizada. Eu quero descartar uma parte aqui que eu não gostei do vídeo. Beleza. Cliquei aqui e vou deletar. Tudo isso são ferramentas que você consegue estar utilizando. Outra ferramenta também bem utilizada aqui, se você quiser adicionar. Então, ó, essa daqui está selecionada a ferramenta de retângulo. Quero adicionar um retângulo aqui, para depois, sei lá, tá colocando um texto aqui dentro. E isso é outra coisa aqui que você consegue estar adicionando também aqui no painel de ferramentas. Se você quiser mudar aqui, você consegue botar círculo também, você consegue. São ferramentas que são interessantes de você estar dominando para estar implementando aí nas suas edições, porque muitas vezes algumas formas, algumas coisas são bem importantes de estar sendo adicionada. O cliente vai querer que você adicione ali um balão de texto, adicione alguma coisa, é bem legal. Além de outra ferramenta aqui, né, de texto, quero escrever um texto aqui, botar alguma coisa, você consegue. Tá, vamos para outra área que é muito importante de você conhecer, então, que aqui no meu programa eu deixo do lado dos meus arquivos do projeto, vai ser o painel de efeitos. Aqui a gente vai ter muitos efeitos, digamos assim, quero adicionar uma transição de áudio, um efeito de vídeo. Vamos ver algum aqui que eu posso estar adicionando para exemplificar para vocês. Aqui, pessoal, então, só para exemplificar os efeitos para vocês, eu cortei aqui esse vídeo em duas partes, ó, reduzi ele aqui. E agora eu vou adicionar um efeito de rolagem 3D, só para você estar entendendo como é que funciona o efeito aqui, ó. Ó, daí ele deu esse efeito de rolagem 3D aqui. Enfim, daí tem muitos aqui, tem também o efeito de chicote, que também é um efeito aqui, ó, que ele muda a tela. Enfim, aqui vai ter inúmeros, centenas de efeitos que vocês podem estar adicionando, presets, vai ter pré-definições aqui de cor, vai ter inúmeras coisas aqui que são os efeitos que você pode estar adicionando então na sua edição de vídeo. Isso é uma coisa que você vai usar muito, esses efeitos. Tá adicionando transições, tá adicionando muitas coisas ali que vão estar acrescentando no resultado final do seu vídeo. E outra área aqui que também é muito importante de você estar conhecendo logo de começo na edição de vídeo é o painel de controle de efeitos. Eu deixo ele aqui, mas lembrando que é muito personalizável o programa de edição. E aqui então, ó, o painel de controle de efeitos ele tá vazio aqui porque eu não tenho nenhum arquivo selecionado. Eu vou selecionar aqui então um vídeo e daí vai aparecer aqui, ó, o painel com algumas características aqui, efeitos, ó, daí tem movimento, eu consigo, digamos assim,
eu consigo aqui, por exemplo, ó, o vídeo começa aqui, daí dali a pouco eu quero que, vamos ver que ele desça. Vamos ver. Ó, daí, por exemplo, ó, ele vai começar aqui e vai descer. Ou, por exemplo, eu quero que o vídeo aumente aqui com o passar do tempo. Ó, e aqui no painel de controles de efeito, aqui eu consigo ver onde que eu vou iniciar a animação e aonde eu vou terminar aqui, ó. Daí, para dar um zoom com o passar do tempo, ó. Daí, ó, ele aumenta aqui. Entenderam? Todos esses efeitos de zoom in, zoom out, você vai estar conseguindo fazer aqui também no controle de efeitos. E lembrando também que todos os efeitos que você consegue adicionar aqui, efeito de vídeo, por exemplo, a correção aqui, eu adiciono aqui, ó, ele vai aparecer aqui no meu controle de efeitos. Ou seja, essa área aqui do painel de controle de efeitos também é outra área que você vai estar utilizando muito e que é muito importante de você já estar conhecendo no começo da sua trajetória com a edição de vídeo. Bom, e além dessas tem outras janelas, né, outras ferramentas que eu utilizo assim, mas por enquanto o básico e essencial que vocês precisam saber é isso. E é claro que o programa ele é muito mais complexo, ele tem muito mais ferramentas, tem muito mais janelas aqui que eu utilizo, só que para começo mesmo, para quem está iniciando, o essencial de saber é isso que eu trouxe hoje para vocês. E se vocês tiverem interesse, podem estar deixando nos comentários para eu estar trazendo alguns outros vídeos com explicações mais aprofundadas de edição de vídeo. Algumas coisas, o que vocês quiserem, podem deixar nos comentários, e se gostaram também dessas dicas, podem deixar nos comentários. Eu já ia esquecendo, não vou esquecer, qual que é a última dica que eu até acho que eu esqueci de colocar lá nas 8 dicas, mas que é uma coisa muito importante de você estar se lembrando, principalmente se você vai estar trabalhando com edição de vídeo para outras pessoas. E isso é até uma coisa que uma amiga minha que trabalhava com edição de vídeo foi e me falou, isso antes de eu sonhar em trabalhar com edição de vídeo, mas um dia ela me falou isso, e daí muito tempo depois, quando eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, eu fui perceber que é muito real. Você precisa ter organização dos seus arquivos. Por exemplo, não vai começar a baixar arquivos, um cliente te mandou arquivo ali pelo Drive, te mandou um link do arquivo, daí você baixa, deixa ali nos downloads, deixa ali na pasta de downloads ali do Windows. Não faça isso. Se você trabalha com áudio também, mas não faça isso porque isso vai lhe atrasar. Vão ocorrer vezes que você vai precisar achar um arquivo específico, você vai precisar alterar alguma coisa numa edição e cadê o arquivo? E aqui para exemplificar então essa organização, é óbvio que essa minha pasta ela tá bem vazia ainda, como eu falei recentemente, eu troquei, né, um SSD, adicionei mais um SSD, e esse daqui ele estava vazio e agora eu estou começando a adicionar os arquivos aqui para eu estar editando para o meu canal mesmo. Olha só, é muito importante daí você tá colocando 001, 002, tá botando o número e tá botando o nome, para não tá se perdendo depois, porque até, por exemplo, você combinou com o cliente 20 edições, digamos assim que você tivesse editado muitos arquivos aqui e não tivesse colocado uma numeração nos arquivos, você teria que contar um a um na mão aqui, para saber quantos arquivos que foi, ou selecionar e ver quantos arquivos, mas daria muito mais trabalho. Além disso, quando você enviar os arquivos para o cliente, você vai conseguir ver exatamente qual que é o arquivo que o cliente está pedindo uma alteração. O cliente ele já vai ver ali, é no 3, é no arquivo 4, é na edição de vídeo número 7, enfim. Vai ficar muito mais fácil de estar se organizando e isso é essencial para quem trabalha no mercado de vídeo. Bom, pessoal, espero que o vídeo de hoje não tenha ficado muito maçante, mas eu trouxe aqui o que eu considero essencial de vocês estarem sabendo para estar começando na edição de vídeo. E se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o like, já se inscreve no canal e eu vou estar até aguardando mais vezes por aqui. Muito obrigado pela companhia e valeu, pessoal!